Entre 2007 e 2019, micro e pequenos negócios foram responsáveis pela criação de quase 13 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil. O dado coletado pelo Sebrae mostra que o setor é promissor para a retomada econômica do país, especialmente em um cenário pós-pandemia. Para que o setor continue avançando, o presidente do Sebrae, Carlos Melles, acredita que micro e pequenos negócios no Brasil e no mundo são a teia de sustentação econômica de um país. Ele afirma que é preciso condições cada vez mais viáveis para que essas empresas sobrevivam em meio ao nosso ambiente de negócios competitivo. Para isso, ele cita a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, criada em 2006. Essa lei geral, que é uma das leis mais bem elaboradas, talvez, do mundo, em termos de micro e pequena empresa, ela é muito complementar. Quem corta a roupa, quem faz a roupa, quem prega o botão, quem embala, quem distribui, isso é uma cadeia que você não tem nenhum imposto. Você tem um imposto, você paga só no final. Ou seja, há um cooperativismo intrínseco. A Lei Complementar 123 de 2006 regulamenta o tratamento favorecido, simplificado e diferenciado a micro e pequenas empresas e a microempreendedores individuais. O objetivo, segundo o texto, é fomentar o desenvolvimento e a competitividade do setor como estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e fortalecimento da economia. O especialista em administração pública, Carlos Gomes, defende que micro e pequenos negócios e microempreendedores individuais participem cada vez mais das compras governamentais de seus municípios. Segundo ele, favorecer micro e pequenos negócios pode injetar mais recursos na economia local e, consequentemente, acelerar o processo de retomada econômica pós-pandemia. As prefeituras, quando da abertura de seus processos licitatórios, podem impor requisitos no edital que beneficiem essas micro e pequenas empresas, tanto locais quanto regionais. E também seria viável uma ampliação dos requisitos para esse procedimento licitatório, como, por exemplo, ampliar o limite máximo para exclusividade. Uma ampliação da exclusividade dessas licitações poderá ainda mais fomentar esse tipo de mercado, que é o maior mercado consumidor que nós temos hoje no Brasil. Entre as ações do Sebrae para facilitar o acesso de pequenos negócios às compras governamentais está a de realização de licitação exclusiva para microempreendedores individuais. Segundo o documento Seja um Candidato e Empreendedor 10 Dicas do Sebrae, a expectativa é de que sejam geradas oportunidades de trabalho e renda e incentivo aos empreendedores que estão iniciando seu negócio. O documento está disponível em www.sebrae.com.br. Reportagem Jalila Árabe. Com a pandemia, não foi só a saúde que enfrentou dificuldades. Até o final de julho deste ano, mais de 13 milhões de brasileiros ficaram desempregados em meio à crise global, segundo dados do IBGE. Em contrapartida, micro e pequenas empresas continuam empregando. Uma pesquisa do Sebrae mostra que esse segmento é responsável por 55% dos empregos formais no Brasil. Aliado a esse cenário positivo para micro e pequenos empreendedores, o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade do Ministério da Economia vem disseminando iniciativas e ações conjuntas para a remoção de obstáculos à produtividade e à competitividade. A ideia é engajar atores locais para a implementação de melhores práticas no setor, como explica o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Uma grande mobilização que nós acreditamos seja essencial para nós recuperarmos o nosso país, a nossa capacidade de criar emprego e renda para os nossos brasileiros. E essa mobilização tem como principal objetivo retirar as dificuldades que existem hoje para se fazer negócio no nosso país e apoiar naqueles casos em que faça sentido o governo ter uma participação significativa, como, por exemplo, qualificação, apoio a startups, mercado de crédito, com regulamentações adequadas e assim por diante. O diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Eduardo Diogo, defende que fazer muito nem sempre significa que se está fazendo o suficiente. Para ele, é preciso avançar cada vez mais nas políticas públicas voltadas para micro e pequenas empresas, como é o caso dessa mobilização. Estamos fazendo muito
Estamos tentando fazer muito, mas não está suficiente. Nós temos que fazer mais. Nós precisamos de cada um de vocês para nos ajudar, para cobrar de todos nós. Porque a maneira com que se mede a eficiência de uma organização é efetivamente o desempenho do público-alvo que ela se propõe efetivamente a ajudar. E a gente vê o nosso público-alvo, 14,3 milhões de pessoas no Brasil inteiro. E a gente tem muito, mas muito a fazer para o nosso público-alvo. O programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade, liderado pela pasta da Economia, reúne macroplanos e iniciativas já em andamento para a retomada econômica no Brasil. No macro, a iniciativa agrega o Plano Simplifica Mais, o Brasil 4.0, o Emprega Mais e o Plano Pró-Mercados. Entre as ações que já estão em vigor estão a Empresa Simples de Crédito, incentivo ao microempreendedor individual, educação empreendedora nas escolas, licenciamento simplificado e Lei da Liberdade Econômica, entre outras. O Sebrae elaborou ainda, com o apoio de parceiros, um guia para que candidatos às eleições municipais deste ano adotem pautas empreendedoras nas campanhas, a fim de priorizar o desenvolvimento do município e a geração de emprego e renda. Para saber mais, acesse o site sebrae.com.br. Reportagem Jalila Árabe. O setor de radiodifusão vai passar por uma série de mudanças em sua regulamentação. A principal delas é o novo regulamento sobre canalização e uso de radiofrequências, aprovado pela Anatel e que entra em vigor no dia 3 de novembro. O documento visa simplificar o ambiente regulatório de radiodifusão no país, destina faixas de radiofrequência e deve viabilizar os pedidos de migração das emissoras que operam em AM para FM. Segundo o Ministério das Comunicações, atualmente 390 solicitações deste tipo estão na fila. Maximiliano Martinhão, secretário de radiodifusão da pasta, destaca a simplificação que o processo trouxe para o setor. Pois se antes da resolução para analisar a regulamentação técnica do setor de radiodifusão era necessário compulsar 35 resoluções da agência, com essa nova resolução, essa informação está consolidada num único documento. A nova regulação no setor deve ampliar o FM, que hoje tem canais entre 87.7 e 107.9 MHz. A ideia é que o dial FM seja estendido e passe a permitir novas estações de rádio entre as faixas 76.1 e 87.5 MHz. A ampliação é fundamental para atender as emissoras que estão vindo do AM. A migração do AM para o FM ocorre principalmente pelo abandono dos ouvintes ao AM, motivado pela presença de interferências e ruídos, especialmente nas áreas urbanas, o que acaba tornando a sintonização dessas estações de rádio uma grande dor de cabeça. Com os novos atos da Anatel, a nova faixa estendida de cerca de 12 MHz deve viabilizar a disponibilização de 60 canais em cada município. De acordo com Vinícius Caran, superintendente de outorga da Anatel, tão logo o novo regulamento entre em vigor, o caminho para o uso da faixa estendida pelas emissoras de rádio vai estar aberto. Isso porque esse espectro, que antes compreendia os canais 5 e 6 da TV analógica, já foi liberado com a digitalização da televisão. Ele destaca que a destinação de faixas de radiofrequência para as emissoras de rádio vai trazer segurança jurídica e transparência para o setor, ao indicar as frequências e canais a serem usados. O regulamento de radiodifusão era o anseio de todo o setor de radiodifusão, da agência e do Ministério. Permite a tão esperada canalização do FM estendido, permitindo mais 12 MHz ou 60 canais para finalizar a migração de AM para FM. De acordo com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, das 1.781 outorgas de rádio AM, cerca de 1.720 emissoras pediram a mudança para o FM. Reportagem Felipe Moura. Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.